Olá! Você já parou para pensar como uma pintura consegue te fazer sentir alegria? Ou como uma escultura transmite poder sem usar nenhuma palavra? Pois é, hoje a gente vai aprender a ler essa linguagem visual. Vamos, juntos, desvendar a gramática da arte. Um conjunto de ferramentas que, quando a gente entende, muda para sempre o jeito como a gente enxerga o mundo. O nome pode parecer um pouco técnico, expressão plástica, né? Mas, na verdade, é a alma da comunicação visual. Pensa assim, é a forma como um artista, ao escolher uma cor, um traço, uma textura, está conversando com a gente. É o como por trás de cada emoção que uma obra de arte consegue despertar. E o nosso caminho hoje vai ser este aqui. Primeiro, a gente entende a gramática da arte. Depois, vamos conhecer os elementos fundamentais, um por um. Em seguida, a gente mergulha no poder da cor. Aí, exploramos a arte de compor. E, por fim, a gente descobre como ver além da simples técnica. Vamos nessa. Muito bem, nossa primeira parada, a gramática da arte. Assim como a língua que a gente fala tem letras, sílabas, palavras, a linguagem visual também tem seus componentes básicos. Entender essa gramática é o primeiríssimo passo para a gente se tornar um leitor fluente de qualquer imagem. E aqui estão as letras desse nosso alfabeto visual. Ponto, linha, forma, cor, textura, enfim. Esses são os elementos que formam a base de absolutamente tudo. Todo artista, não importa se ele é um pintor do Renascimento ou um designer de hoje, usa essas mesmas ferramentas para construir suas obras. E agora a gente chega nos elementos fundamentais. Vamos pensar neles como as unidades mais básicas de todas. Qualquer obra de arte, por mais complexa que pareça, pode ser dividida nesses três primeiros elementos que a gente vai ver agora. Primeiro, o ponto. Parece a coisa mais simples do mundo, né? Mas ele é o átomo do universo visual. É o começo de tudo. Um ponto sozinho marca uma posição no espaço. Milhares deles, juntos, podem criar sombras, texturas, formas, como na técnica do pontilhismo. É a unidade mínima, mas com um poder de criação gigantesco. E se esse ponto começar a andar pelo espaço? Bom, aí ele vira uma linha. E uma linha nunca é só um traço, viu? Uma linha curva, por exemplo, pode sugerir calma, suavidade. Uma linha reta e dura transmite força, rigidez. Já uma linha toda quebrada pode expressar ansiedade, agitação. A linha é o caminho que guia o nosso olhar e os nossos sentimentos. E quando essa linha continua seu trajeto e encontra o ponto de partida? Ela se fecha e cria uma forma. As formas geométricas, como quadrados e círculos, nos dão uma sensação de ordem, de algo planejado. Já as formas orgânicas, mais fluidas, como as de uma folha ou de uma nuvem, nos conectam com o mundo natural. Elas são as silhuetas que dão identidade a tudo que a gente vê. E agora, chegamos ao elemento que talvez tenha um impacto mais direto, mais imediato na gente: a cor. A cor não é só um enfeite, ela é uma linguagem própria, capaz de criar uma atmosfera inteira, de evocar memórias e até de gerar tensão visual. E para entender a cor, a gente precisa conhecer suas três dimensões. É simples, olha só. A matiz é basicamente o nome da cor. Se é vermelho, azul, amarelo. A saturação é a pureza, a intensidade dela. Um vermelho bem vibrante ou um vermelho mais apagadinho. E a luminosidade é o quão clara ou escura essa cor é. Toda a cor que existe é uma combinação única desses três fatores. Com base nisso que a gente acabou de conversar, vamos para um pequeno exercício. A pergunta é bem direta, mas é essencial para a gente fixar esse conceito. Aqui estão as alternativas. A sugestão é que tal pausar um pouquinho para pensar na resposta certa. É só lembrar daquelas três características que definem qualquer cor. A alternativa correta é a letra A: matiz, saturação e luminosidade. É fundamental guardar isso. Matiz é a identidade da cor, saturação é a força dela, e luminosidade é o seu valor de claro ou escuro. Um artista brinca com essa tríade para criar profundidade, dar foco e, claro, transmitir emoção. E ainda falando de cores, tem um conceito que é chave, o das cores complementares. Pense nelas como opostos que se atraem, que se potencializam. No círculo de cores, elas ficam literalmente em lados opostos. E o mais interessante é que quando a gente coloca uma do lado da outra, elas criam uma vibração, um contraste tão forte que faz as duas parecerem ainda mais intensas. Essa ideia de oposição para gerar intensidade é um dos segredos da arte visual. Vamos aprofundar um pouco mais para ter certeza de que esse conceito ficou bem claro.
Novamente, as opções estão na tela. Analise com calma, pensando naquela relação de oposição que a gente acabou de mencionar. Pode pausar de novo para decidir com tranquilidade. Exato. A resposta correta é a C. É a cor que está do lado oposto no círculo cromático. E por que isso é tão importante? Porque essa oposição cria o maior contraste visual que existe. Nossos olhos reagem a essa tensão, e é por isso que o vermelho de um anúncio parece saltar aos olhos quando está contra um fundo verde. É um truque poderosíssimo para chamar a atenção. Ok, então a gente já tem as nossas peças, ponto, linha, forma, cor. Mas e agora? Como o artista organiza tudo isso numa tela ou numa foto? Isso nos leva à arte de compor. Composição é basicamente a arte de arranjar todos esses elementos de um jeito que guie o nosso olhar e conte uma história. E para compor, os artistas se baseiam em alguns princípios-chave. Tem um equilíbrio, que dá uma sensação de estabilidade, o contraste, que cria pontos de interesse, o ritmo e o movimento, que fazem nosso olho passear pela obra, e a unidade, que faz com que tudo pareça pertencer ao mesmo lugar. Vamos olhar mais de perto para um dos mais importantes, o equilíbrio. Falando de equilíbrio, existem dois tipos principais. O equilíbrio simétrico é aquele que parece um espelho, onde um lado reflete o outro. Ele transmite uma sensação de calma, de formalidade e de ordem. Já o equilíbrio assimétrico é mais dinâmico. Ele compensa um objeto grande de um lado com vários objetos menores do outro, por exemplo. O resultado é uma harmonia mais energética, mais moderna. E claro, todos esses elementos e princípios são completamente transformados pela escolha do material. A expressão de um traço feito com grafite é muito diferente da mancha de uma tinta a óleo. A textura da argila não tem nada a ver com a tela de um tablet. Cada material, do mais antigo ao mais digital, abre um universo de novas possibilidades expressivas. E tudo isso nos leva à nossa última sessão, que talvez seja a mais importante de todas: ver além da técnica. Porque, no fundo, entender tudo isso não é só sobre decorar regras ou aprender a desenhar. O objetivo final é muito mais profundo. Preste atenção nesta citação. A ideia de artista crítico é muito poderosa. Sabe o que ela quer dizer? Que ao entender essa linguagem, a gente não aprende apenas a fazer arte, mas também a ler a arte. A gente desenvolve um olhar mais sensível, mais questionador, não só para ir no museu, mas para tudo ao nosso redor. Então, eu termino com uma pergunta para reflexão. Agora que se conhece o alfabeto e a gramática da arte, como isso muda o jeito de olhar para um quadro, para o design de um celular ou até mesmo para uma paisagem na janela? A linguagem visual está por toda parte. E agora, as ferramentas para decifrá-la estão com a gente.